Vamos para a palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Igreja rápida que nem essa não tem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Repete comigo, sacerdócio real. Ok, você é um sacerdote, amém? Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Essa palavra está dizendo que algumas pessoas são sacerdócios real. É você? É com você esse texto? Então agora vamos para a palavra mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 30. Deus quer falar com sacerdotes aqui. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Êxodo capítulo 30, o segundo livro da Bíblia, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Tem um título na Bíblia em cima escrito assim, ó, a bacia de bronze. Repete comigo, a bacia de bronze. Está escrito, disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem no altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Repete comigo, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Amém? Senta, dão glória a Deus e vamos orar. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. Toda atenção é pouca, eu quero que todos aqui prestem atenção. Não converse, de hipótese alguma. Eu repreendo o espírito de mijança. Se levantar para ir no banheiro não é o espírito de mijança, já é um demônio que está fazendo você ir no banheiro. O espírito de mijança está repreendido, o espírito de sede também. Amém? Fala assim, ó, isso é por uma boa causa. Deus quer falar conosco. Então fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, essa é uma palavra, Deus, muito poderosa, onde a não prática disso traz morte. Então é algo sério, é algo muito sério. E nós pedimos que o Senhor fale com a igreja nessa noite, para que não haja morte. Nós precisamos aprender esse texto. Eu quero profetizar, Deus, que a nossa mente, nosso coração, seja levado agora ao reino dos céus, e que possamos digerir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Presta atenção no texto. A tenda tinha 3 partes. O átrio, o santo e o santo dos santos. Amém? A primeira coisa quando se chegava na tenda, o povo trazia um animal para sacrificar no altar do sacrifício. O átrio, escuta, o átrio é um pátio grande onde fica todo mundo. Todo mundo que ia congregar ia para o pátio. O santo lugar não podia entrar todo mundo. Os sacerdotes podiam entrar no santo. E só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Vocês estão entendendo? Então, ao chegar na porta da tenda da congregação, você já tinha que trazer um animal.
O sacerdote, e aqui eu estou falando para sacerdote, todo sacerdote tem que servir a Deus. O sacerdote pegava um animal, imolava o animal, matava o animal, colocava ele no altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício era o altar que sacrificava um animal que a pessoa ofertava a Deus. Altar de sacrifício era para que Deus recebesse uma parte do animal. E a outra parte do animal era para o alimento do sacerdote e dos levitas. Matava um animal, tirava isso, tirava aquilo, isso aqui é para os levitas e para o sacerdote comer. A outra parte vai no altar. Quem é que fazia esse serviço? Sacerdote. No átrio tinha esse altar de sacrifício, mas tinha também uma bacia de bronze. Ou em alguns textos chamava pia. Vocês estão vendo essa taça aqui, sim ou não? Ok? Vou colocá-la aqui, ó. Aqui, antes, altar do sacrifício. Aqui, pia para se lavar. Aqui, a tenda da congregação. Todo mundo chegava, via os sacerdotes vestidos de uma certa roupa, sabia que era sacerdote, e ele trabalhava, ele pegava um animal e servia. Todo mundo via ele servindo a Deus. E todo mundo às vezes vê a gente servindo. E graças a Deus, a maior parte da igreja, ou é discipulador, ou está num lar de paz, ou é líder de célula, ou é líder de algum departamento, ou tem um ministério, ou tem alguma coisa, ou é do louvor, ou é obreiro, ou é diácono. Todo mundo aqui, a maioria está trabalhando, está com a mão na massa, amém? Então essa palavra é para você. E eu que ainda não estou, também é porque se você precisa aprender isso. Quando você está no átrio, você está no ambiente que está todo mundo te vendo, e tudo que você faz, todo mundo vê. Quando você trabalha à vista do povo, você atrai a glória para si. Mas é necessário trabalhar no altar do sacrifício? É porque Deus fez. Só que o lugar de um sacerdote não é só no átrio. Também é dentro da tenda, no santo. A maioria das igrejas conduz as pessoas para entrar no santo e diz: o santo dos santos, a fumaça me esconde. Igreja, vamos para o santo, vamos entrar na presença. Só que existe um equívoco muito sério. O Antigo Testamento não serve para nós como forma de ritual, mas serve como forma de sombra, porque o Antigo Testamento é sombra do Novo. E o que está no Antigo representa algo para o Novo, não é o real, é a sombra. O altar do sacrifício é ministério. Você tem ministério, você prega a palavra, você evangeliza, você está na intercessão, você está no louvor, você é obreiro, você está na porta, ministério. Você serve a Deus, ministério. Você ajuda a limpar a igreja, ministério. Todo mundo vê que você serve a Deus. Só que você também precisa entrar no santo, porque é no santo que tem a presença de Deus. No santo só Deus vê você. No átrio todo mundo vê. Todo mundo gosta de trabalhar. Eu quero trabalhar, porque é gostoso. Mas Deus não quer operadores e trabalhadores que fiquem só no átrio. Ele quer pessoas que venham para o santo. Tem sacerdote aqui? Tem sacerdote que gosta do santo lugar aqui? Então se você gosta, você tem que estar lá. Só que tem um porém. Esse texto que nós estamos falando, fala de um elemento que antes de você chegar lá, é chamado pia, bacia de bronze. Em Êxodo 38, versículo 8, diz que essa pia era feita de espelhos de mulheres. Sabe por que espelho? Para que você chegue perto e você veja. Qual foi o objetivo que Deus colocou essa pia? Você serve a Deus, gosta de ir para o santo, mas quantos passam pela pia?
A pia era um elemento que tinha que colocar água para se lavar o quê? As mãos e os pés. E diz a Bíblia que era para ser colocada entre o altar do sacrifício e entre a tenda. Agora, dentro da tenda tinha um outro altar. Qual que é o outro altar? O altar do incenso. Esse altar era do incenso de um aroma que subia a Deus. Era um altar menor, que era para Deus, onde o povo não via. Então tem gente que às vezes tem ministério, tem trabalhado na obra, e que tem estado só no altar do sacrifício. Sacrifício, trabalhando, mas não tem aqui. Agora, quando Deus estabeleceu a pia ou bacia, é para que esses sacerdotes, onde a Bíblia chama de Arão e seus filhos, porque até então eles eram sacerdotes, o restante era povo, eles eram sacerdotes, tinha que trabalhar na obra? Tinha que estar no altar do sacrifício? Tinha, mas tinha que aprender a lavar a mão e lavar os pés. Por que lavar as mãos? Mãos representa obra de Deus, o que você faz para Deus, é pôr a mão na massa, pôr a mão no arado. Por que lavar os pés? Os pés significa tua caminhada com Cristo, teu dia a dia, tua vida espiritual, tua vida que você tem de ligação com Deus, é a tua caminhada cristã. Por quê? Porque Deus não queria pessoas dentro do santo, nem com mão suja e nem com pé sujo. Lavar-se os pés e lavar-se as mãos é você olhar para aquilo que está sujo e limpar. Agora, onde é que eles sujavam? Repete comigo assim, sujavam ao fazer a obra. Ou você está pensando que fazer a obra de Deus é coisa fácil? Fazer a obra de Deus é coisa séria. A Bíblia diz assim, ó, se o sacerdote não lavar as mãos e não lavar os pés e entrar com mão suja, tem morte. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento, não tem pia mais. Não tem pia mais, mas também não tem tabernáculo mais. Não tem santo mais. Isso é uma forma, uma linguagem figurativa de se falar. Quando você vai entrar na presença de Deus daquela forma bem gostosa, quantos já entraram aqui? Aquilo ali é um ambiente de intimidade com Deus, é um ambiente do santo, está entendendo? Quando você está lá servindo a Deus, pregando a palavra, evangelizando, intercedendo, aquilo é o altar do sacrifício. Todo mundo sabe que você é um intercessor. Todo mundo sabe que você é alguém do altar do louvor. Todo mundo sabe que você é um líder de célula, um discipulador, um agente de paz. Todo mundo sabe que você ajuda a limpar a igreja. Todo mundo sabe que você ajuda a evangelizar. Todo mundo sabe que você ajuda a arrecadar alimento. Todo mundo sabe que você faz isso. Todo mundo sabe que você ajuda na reciclagem, ajuda em departamentos disso, com criança. Todo mundo sabe que você ajuda com as crianças maiores, com os juniores. Todo mundo sabe, beleza. Mas será que ficar só no altar é o que Deus quer? Porque o altar, sabe o que tem? O altar não, perdão, o átrio. O átrio, sabe o que tem? Duas coisas. Serviço e povo. Átrio é lugar de serviço e de povo. Alguém chega assim, eu estou com vontade de trabalhar na obra. Irmão, átrio é lugar de trabalhar e de povo. Só que se você é um sacerdote, tem que aprender todas as funções. Lugar de sacerdote não é só no meio do povo, não é só trabalhando, é também dentro do santo, tendo intimidade com Deus. Só que você, quando entra na presença de Deus, simbolicamente falando, aquele santo dos santos, e não lava as mãos, e não lava os pés, você vai atrair morte espiritual e ministerial para a tua vida. O que é lavar? Lavar é se arrepender. Lavar é lavar o que está sujo, sim ou não? Sujeira é pecado. Sujeira é pecado. Repete comigo, sujeira é pecado. Simbolicamente, o que Deus está falando? Entra com mãos limpas. Entra com os pés limpos. Então, quando a gente for entrar na presença de Deus, a primeira coisa é se arrepender daquilo que está sujo. Hoje,
as igrejas, escuta o que eu vou falar aqui. As igrejas hoje estão pensando em crescimento, mas estão confundindo o crescimento com ajuntamento. O que é ajuntamento? É a gente fazer qualquer coisa que enche essa igreja. Isso não é crescimento, isso é ajuntamento. E aí, a pressão de se fazer, de querer estar numa igreja grande, às vezes a pessoa fala assim, e se a gente fizer um evento? Não sou contra o evento, mas evento não vai ser o fator primordial que vai fazer a igreja crescer. Não. Se a gente fizer um negócio assim, e vai encher. Faz uma vez para pescar as vidas novas, glória a Deus. Mas achar que aí depois tem que ficar fazendo toda semana. Por exemplo, você fazer um evento meio doido espiritual para ganhar jovem, legal. Na outra semana, você vai ter que fazer de novo para eles voltar? Aí você está trazendo o Egito para dentro da igreja. Aí você está precisando de ideia para trazer gente. O evangelho nunca precisou de ideia. O evangelho precisou de pessoas para pregar a palavra, porque a palavra tem poder para transformar a vida. Ou a gente crê que a palavra transforma a vida, ou a gente está colocando a palavra abaixo de qualquer outra coisa. Ideias são estratégias maravilhosas. E nós temos que ser sábios, e nós temos que ter estratégia. Mas aí quando esses jovens chegarem na igreja, vamos colocar uma fumaça, que não tem problema nenhum de colocar uma fumaça aqui, um culto de jovens só na fumaça. Eles acharam que estão fumando maconha lá, não tem problema. Aí nós põe a mão neles, eles vão ser cheios do Espírito Santo, vão pensar que está caindo. Tá bom, cai na unção, glória a Deus. Na semana que vem eu vou ter que pôr fumaça de novo? Não. Ou seja, igreja não é mundo. Igreja não é lugar do Egito. Igreja é lugar de você chegar, fazer qualquer coisa, a pessoa veio, mas aí você fala o seguinte, existe uma coisa que você precisa saber, que é, Deus te ama, mas odeia o pecado. Ele tem uma vida para você, mas Ele não quer que você viva uma vida de pecado. Pecado é uma coisa que tem que ser pregado na igreja. As pessoas estão dizendo assim, agora aguenta. Que venha um avivamento. Que venha um avivamento poderoso nas igrejas. Você vai aprender isso aqui hoje. Porque eu sei que você talvez conversa com gente de tudo quanto é igreja. Você vai aprender a palavra. Escuta. Avivamento. Não tem avivamento no átrio. Átrio tem serviço e povo, que são necessários. Nós não podemos desprezar o que prega, o que evangeliza, o que intercede, o que louva, o que limpa. Não podemos. Mas peraí. Átrio é lugar só de problema, só de sangue, só de serviço. Tem que vir para o santo. A igreja tem que ensinar as pessoas a vir para o santo. Mas, passando pela pia, viu, igreja? Passando pela bacia. Ou seja, quando você for entrar na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que vir é chegar perto da bacia. Está entendendo agora por que a pia era feita de espelho de mulher? Porque aí você vê com mais nitidez a sujeira que está nas mãos. Eles chegavam, colocavam água na pia, aquele espelho das mulheres refletido junto com o bronze, aquilo permitia a eles ver que estava sujo nas mãos, nos pés, e lavar bem lavado. Fala assim, lavar bem lavado. Porque todo sacerdote sabe que não pode entrar na presença de Deus sujo. Quem é sacerdote aqui? Levanta a mão. Você sabia que você não pode entrar na presença de Deus sujo? Aí, falam de avivamento. Só que, quem já ouviu falar aqui que está saindo o chip do fim dos tempos? Aqui, levanta a mão. Todo mundo posta vídeo na internet, no Facebook, no WhatsApp. Só estão falando o quê? O fim está chegando, o fim está chegando, o fim está chegando, o fim está chegando. Quem já ouviu isso? Agora, você já leu a Bíblia? Você sabe o que está reservado para o tempo do fim? A Bíblia diz que quando o fim estivesse chegando, não é avivamento que vai chegar não, é esfriamento. Porque a Bíblia diz assim que no fim dos tempos o amor de muitos vão se esfriar. Então, ajuntamento não é crescimento. Eu acredito que nós estamos chegando no tempo do fim. Não sei você, eu acredito. Então, ajuntamento por aí não me assusta. Que igreja tal cresce mais. Cresceu a juntar. Se eu creio que o fim dos tempos está chegando, eu creio que junto, a Bíblia diz que vai vir a apostasia da igreja. Você sabe o que é apostasia? É a frieza, é quando a igreja tiver frio.
Pergunta para quem está do teu lado, mas que não seja da sua casa. Você conhece alguém frio? Por quê? Por que o povo está frio? Por que o povo vai se esfriar? Porque está no átrio. Só no átrio. Por que átrio? Porque átrio é lugar de sacrifício. Trabalhar, povo. Trabalhar, povo. Fala assim, ó. Só trabalho, só o povo cansa. Fala para quem está do teu lado. Só trabalho e só o povo cansa. A palavra de Deus diz que aqueles que renovam as suas forças no Senhor. Altar de sacrifício é para pagar pecado do povo. Altar de incenso é para Deus receber algo. O povo que é sacerdote tem que aprender a entrar no altar do incenso, para dar o melhor para Deus. Aqui você se limpa, lá dentro você entra para 100% dar para Deus. Então a igreja, se quiser crescer, tem que falar a verdade, porque ajuntamento de gente morta para mim é cemitério. Você encher de gente que está morto espiritualmente, está frio, é vale de ossos secos. Quando é que algo vai acontecer? Quando você ensinar as pessoas a entrar no santo, não desprezando a pia. E isso é difícil alguém falar. Arrependimento é uma coisa que ninguém fala. Só fala assim, tem que ter a presença, tem que ter a presença, tem que ter a presença. Aí a pessoa está lá e fala, ixi, eu estou desanimado, estou frio, não vou para a presença. O que está fazendo aquela pia? Fala assim, ó. Toda vez que você for buscar a Deus, diga isso, toda vez que você for buscar a Deus, a pia está lá. Ô, irmão, é claro que você está sujo. Hoje eu não vou orar a Deus, não vou adorar a Deus, não vou glorificar a Deus, porque eu estou nos dias de luta, nos dias de crise. O que está fazendo aquela raio daquela pia? Quando você dobrar o joelho, você vai chegar no dia de Deus. Deus, eu estou na pia. Espiritualmente falando, eu estou aqui na pia. Eu quero me lavar. Eu estou enxergando a minha sujeira. Tem que falar de pecado na igreja. Tem que falar, acima de tudo, de arrependimento. Sabe por quê? Porque o pecado pesa. Arrependimento tira o peso. Eu quero falar nessa noite de arrependimento. Tem muita gente que às vezes tem clausurado num pecado e que fala assim, eu estou sem força. Tá, por que a pia está fazendo lá? Vai se lavar, poxa. Não pode pregar na igreja sobre pecado porque talvez assusta a igreja. Não, vai assustar a igreja o dia que elas entenderem o anticristo chegando, o dia que tiver a marca da besta, aí a igreja vai assustar. Agora, pastor, então o senhor não crê que vai existir avivamento? Eu creio que vai existir um avivamento, mas não para quem está no átrio. Para quem estiver lá dentro da tenda. Porque lá está guardado debaixo das asas de Deus Todo-Poderoso. A mão de Deus vai estar lá. Então o que eu tenho que fazer? Ensinar a igreja a se arrepender. Arrependimento é uma coisa que talvez a gente não pense agora. Eu não tenho nada para arrepender, não. Então tá bom, um dia lá na frente você talvez vai ter para arrepender. Talvez arrependimento não é uma coisa que a gente passa na nossa cabeça. Aliás, sabe quando é falado de arrependimento? Por incrível que pareça, antes da pessoa batizar, vocês já repararam? Você vai batizar? Então você tem que arrepender de todos os seus pecados. É assim ou não é? Porque você vai descer as águas. E depois que batiza, ninguém peca mais, não? Pergunta para quem está do seu lado. Agora para quem está do teu lado. Você conhece alguém que pecou depois do batismo? E aí? Por que batismo e arrependimento só andam juntos no início? Depois que a pessoa batizou, arrependimento não existe? É por isso, sabe o que acontece? Por isso que o crente se posiciona, batiza e fala, aleluia, eu sou uma nova criatura. Aí veio a sujeira na mão e nos pés. Ou ministerialmente, ou na sua caminhada com Cristo. Aí ele fala assim, eu não vou entrar no Santo dos Santos, porque eu estou sujo. Deus já colocou isso aqui, justamente para não ver nenhum filho fora do Santo dos Santos. Mateus 27, 51, diz a Bíblia que a morte de Jesus Cristo ocasionou no véu sendo rasgado de alto a baixo. Sabe por que o véu se rasgou no templo? Não somente para que aqueles sacerdotes pudessem entrar, mas que você pudesse entrar também.
E se você pode entrar, por que não entra? Porque muitas vezes você fala assim, eu estou sujo. Dá uma olhada para quem está do seu lado aqui hoje e fala assim, você tem cara que tomou banho hoje. Quem tomou banho ontem aqui? Ixi, agora? Hã? Tomou banho ontem? E quem tomou banho ontem e hoje? Levanta a mão. Aí eu te pergunto, por que você tomou banho hoje se você tomou banho ontem? Por que você tomou banho hoje sendo que você tomou banho ontem? E quem é que foi que disse? Escuta isso, fala assim, essa vai ser para você. Quem foi que disse que existe algum momento na tua vida que você está podendo entrar aqui dentro sem passar para lavar a mão? Ah, hoje eu estou alegre, estou feliz, recebi uma bênção, hoje eu vou para a igreja, vou louvar a Deus. Mesmo assim, você tem que lavar a mão. Você não tem em nenhum dia da sua vida capacidade, nem momento, nem circunstância, nem bênção nenhuma no céu que te faça ficar feliz, que te faça isentar de lavar a mão e lavar o pé. Você tem que lavar a mão todo dia. Não tem como entrar aqui sem passar pela pia. E que tenha espelhos de mulher para você ver onde tem sujeira. E aí quando tiver sujeira, quando um sacerdote sabe disso que eu estou falando, presta atenção, não é uma opção lavar a mão ou não. Deus está falando, se não lavar a mão vai ter morte. Quem quer morrer? Quem quer morrer aqui? Eu não quero morrer não, desse jeito eu não quero não. Nessa aí eu não quero não. Você considera que a palavra de Deus é a verdade máxima, absoluta e plena? Você considera isso? Você tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus? Você tem dúvida disso? Não? Então a partir de hoje, vai entrar na presença de Deus. Ai Deus, eu estou feliz porque o Senhor me abençoou. Mesmo te abençoando com bezerrão, no altar do sacrifício, você tem que lavar a mão. Você tem que lavar os pés. Chegar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa, Senhor. E olha só, evitar o lavar a mão e lavar o pé, achando que Deus está lavado e não está lavado, e entrar aqui, você vai morrer. Você vai morrer. Teu ministério de louvor vai ser curto, teu ministério de diaconato vai ser curto, teu ministério evangelístico vai ser curto, teu ministério de obreiro vai ser curto, teu departamento vai ser curto, vai ter vida curta. Porque não respeitou o lavar-se as mãos. Arrepender. Amado, arrependimento é a melhor coisa que tem. Tomar banho é bom? Fala a verdade. É só tirar a sujeira do corpo que um banho faz? Quem aqui já falou, rapaz, eu preciso tomar um banho que eu estou cansado. Parece que até o banho tira o cansaço, sim ou não? O arrependimento é o lavar-se. O lavar-se, querido, não só limpo você fica, mas você fica leve. Quem aqui sabe o quanto pesa um pecado na mente? Levanta a mão. Pesa ou não pesa? E quem aqui sabe o quanto cheira mal um pecado na nossa vida? Levanta a mão. Fala para quem está assistindo assim, você já tomou banho espiritualmente hoje? Nós temos que tomar um banho espiritualmente. Irmãos, às vezes, arrependimento é uma coisa que você vai pensar lá na frente. Só que tem um porém. Talvez lá seja tarde demais. Sabe por quê? Porque arrependimento é para toda vez que entrar aqui. Agora, você reparou que eu estou falando essa palavra porque a maioria dos senhores aqui são comprometidos com reinos. Trabalham, estão lá no altar do sacrifício. Certo? Agora, será que todo mundo que está no altar do sacrifício também está no altar do incenso? Será que todo mundo que está no altar do sacrifício está lavando a mão? Escuta, a Bíblia diz que Arão, que era o sacerdote, e os filhos iam lavar a mão todas as vezes. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. O povo via constantemente eles lavar a mão, sim ou não? Via ou não via? Via. A igreja te vê constantemente se humilhando diante de Deus e se arrependendo diante de Deus? Ou você fala assim, o que vão pensar de mim? Vão pensar nada. A cada culto que tinha, todo mundo olhava e falava assim, lá vai o Arão lavar a mão. Será que alguém pensava assim, nossa, mas deve pecar pra caramba esse homem aí, está lavando mão de novo. Será que alguém pensava isso? Não. Por quê? Porque é algo que Deus mandou. Tem que ser natural, meu e teu. Arão e os filhos, está escrito na Bíblia, sim ou não?
Sabe quem que representa o Arão aqui? Sabe quem que é o Arão da igreja? Quem é o Arão da igreja? E você sabe quem são os filhos de Arão aqui na igreja? Os líderes. Os filhos. Aí eu sou teu filho, pastor. Sou filho na fé. Então você tem que estar comigo. Ah, mas vão ver que a minha mão está suja. Ema. Deixa eu ver com a mão suja, depois vão ver com a mão limpa e vão ver com a glória estampada no teu rosto. A Bíblia diz que Moisés, quando buscava a presença de Deus, o rosto dele vinha brilhando. O que você quer? Esconder a mão suja? Esconder o pecado? Pecado ninguém gosta de falar, irmão, se já existe arrependimento para você não precisar ficar com o pecado. Você não precisa dormir com o pecado. Dorme porque quer. Tem jovem aqui na igreja? Levanta a mão. Ótimo. Essa é para vocês. Precisa dormir com o pecado da masturbação, da pornografia? Precisa ficar sem entrar no Santo dos Santos? Tem pia? Entra na presença. Entra na presença. Ai, o pecado, irmão, você está falando do pecado. Deus está te dando uma coisa que tira o fardo do pecado. Chega lá, olha lá no bronze, nos elementos de espelho, como diz, né? Enxerga tudo que está errado. Dá uma olhada na tua vida, jovem. Oh, eu choro, eu caio na presença de Deus. Tá bom, antes de você chorar, antes de você entrar na presença de Deus, se você tem mágoa de alguém, você tem que ir lá pedir perdão. Vem com conversa, fala assim, ai, o Espírito Santo me pegou. Aonde que te pegou? Você não lavou nem a mão. O Deus que eu sirvo é um Deus de limpeza. O teu é do quê? Limpeza ou de sujeira? Quem suja é o capeta, irmãos. O mundo nos suja. E muitas vezes o átrio nos suja também. Ah, eu quero servir a Deus. Se prepara para sujar, irmão. Se prepara que você vai ficar bravo. Prepara que você vai ficar irritado. Prepara que vai vir frustração. Vai vir decepção. Vai vir coisa. Só que é o seguinte. Todo sacerdote já tem um lugar para comer uma comida diferente. As pessoas pensam que o lugar mais bonito é o lugar que se aparece, que todo mundo vê trabalhando. O lugar mais bonito é onde tem o pão da proposição. Dentro do santo lugar, sabe o que tem? Tem a mesa, tem o pão da proposição, tem o candelabro e tem a arca da presença de Deus. As melhores coisas estão lá dentro, não está no átrio. As melhores coisas não estão no átrio. Ah, fala que vai na escola. Onde você estava? Estava na escola. Estava nada, estava matando aula. Aí depois, o Espírito Santo vem sobre nós. Não lavou a mão, tem que aprender a lavar a mão. Mente para o pai, mente para a mãe. Eu não estou pregando de pecado, estou pregando de arrependimento. Se arrependeu? Nem Deus vai poder falar nada, porque a Bíblia diz que Miqueias 7,19, que quando alguém se arrepende, ele lança o teu pecado, sabe aonde? Nas profundezas do mar, e não se lembra mais. Você está passando o teu tempo sem se arrepender? Que tipo de amizade que você tem? Mente para o pai, mente para a mãe, mente para o líder, mente para o discipulador, mente para o líder de célula, mente para o pastor, mexe com coisa errada, vai fumar, vai beber, vai se prostituir e acha que Deus não está vendo? Vai trazer morte. Nós estamos no tempo do fim. Se quiser ser salvo, sai do átrio. Entra, assume seu papel de sacerdote. Jovem, você é sacerdote. Teu lugar é lá dentro. Teu lugar é lá dentro. E eu não estou pregando só para jovem. Tem mulher que mente para o marido, esconde as coisas do marido, não conta as coisas para o marido. Aí chega... Não, irmãos, não entra lá não, que vai ter morte. Vai lavar. Se lava. Que comece nessa igreja, um tempo para 2018, onde o Arão, que sou eu, puxa a filha e fala assim, quem são os filhos meus que eu tenho nessa igreja espiritual? Vem para trás de mim, vamos aprender a se humilhar, a se arrepender dos pecados, e nós não podemos entrar na presença de Deus de mão e pé sujo. Não quiser entrar, eu já sei que não é filho, porque essa trajetória é para filho. Filho vai entrar, filha vai entrar, mas quem não é filho não entra. Porque prefere e gosta mais do pecado. Filho vai falar assim, ó, aqui, ó. Marido, mulher. Não é só jovem que entra em site pornográfico, não.
Por incrível que pareça, tem homem e mulher casado que entra também. Vai lá ver prostituição, vai lá ver orgia, vai lá ver coisa errada. Adultera, trai esposa, trai marido, está lá na prostituição, está na traição pura. E aí quem entra na presença de Deus, vai ter morte. E eu vou te falar uma coisa, morte não vem só para si. Deus pega os filhos também. Não estou ameaçando, estou usando Bíblia para falar para a igreja. Nós não desprezar mais a bacia e a pia. Hoje é noite de Santa Ceia. Negócio tão santo, tão sagrado. Eu já dei tantos conselhos. Hoje as pessoas falam, não. Amanhã estão arrependendo. Escute, aqui na outra cidade nós temos uma igreja. Eu tenho dito alguns conselhos para algumas pessoas. E não é praga, irmão. É Deus. Até conselho eu já dei nessa igreja. Vai fazer isso aí? Vai. 2 casais aqui, já falei na igreja. Não casa, vai dar problema. Casou. O fim. Eu dei conselho. Não ouve agora, vai sofrer lá fora. Não quer ouvir. Quer ver os pais? Outra coisa. Os pais estão preparando os filhos para esse mundo? Uma das primeiras coisas que a gente faz agora, pais e mães, não é só os jovens, não. A primeira coisa que um pai e uma mãe tinham que fazer é lavar a mão e falar assim, eu não estou preparando meu filho para servir o Deus verdadeiro, eu estou enganando meus filhos. Eu estou falando de um Deus que só faz, que só abre porta, que é só prosperidade, e não estou preparando meus filhos para o dia da adversidade. Eu não estou preparando meus filhos para ser crente de verdade, não estou preparando meus filhos para servir a Deus. Meus filhos não querem saber de servir a Deus. Você pensa que teus filhos são criancinha e que está tudo convertido. Começa agora. A moça veio dar o testemunho aqui, quinta-feira nesse culto. Vocês ouviram com quantos anos começou o relacionamento dela com Deus? Aos 6 anos de idade. E a gente pensa assim, não, se nós não colocarmos os nossos filhos no caminho, nós estamos com mão suja. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não coloca teus filhos, não, ele é criança ainda. Acabou. É nessa hora que você planta a melhor semente, é na fase da criança. Você está desperdiçando o melhor tempo da fidelidade dos seus filhos. É a melhor. Tem que falar para os teus filhos assim, ó, você nasceu para ser um servo de Jesus Cristo, com luta, sem luta, com prosperidade ou sem prosperidade, seja fiel. Busca, vai orar, vai ler a Bíblia. Tem que falar para os filhos, choque. Os jovens dessa igreja, que compromisso? Vou falar, não, só jovem não. Estamos orando num projeto, cada dia um escolhe um dia para orar 4h30 da manhã. Aí o discipulador chega e fala assim, ó, eu quero que meus discípulos estejam orando 4h30 da manhã. Você está orando 4h30 da manhã? Ah, eu não fiz compromisso, não. Tá bom, fica só no átrio. A hora que a apostasia chegar, quem está no santo está guardado. Quem está no átrio, servindo a Deus. Você sabe por que a Bíblia diz que no fim dos tempos, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Jesus vai se apresentar para muitas pessoas, e onde muitas pessoas vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. Jesus vai dizer assim, ó, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Sabe por quê? Ficou só no altar do sacrifício, ficou só no meio do povo, ficou só trabalhando para o povo, e não aprendeu a lavar a mão, e nem entrar no santuário. Essa palavra é para acordar o 2017 ainda. É para que você, toda vez, não entra na presença de Deus achando que você está bom espiritualmente, não. Você está sempre de mão suja, de pé sujo. Humildade. Deus, olha, eu tenho que pedir perdão para o Senhor agora. E é tão bom você pedir perdão para Deus, irmãos, porque Deus, ele ouve e não conta para ninguém. O problema é quando você não pede perdão para Deus, aí Deus tem que revelar para o profeta. Porque Davi, quando não confessou o pecado de adultério com Batseba, ele revelou para o Natan. Aí chegou o Natan e falou assim, você está fazendo coisa errada. Aí quando revela para o profeta, aí escandaliza, que aí todo o palácio fica sabendo. Mas quando você vai em Deus é melhor. E quando você chegar diante de Deus para se lavar, creia que Ele te perdoou o teu pecado e não carregue acusação mais não. Porque o fato de se lavar é estar limpo. Aí você entra na presença de Deus e adore a Deus com amor e com vontade. Sabe como que eu fiz para tomar uma posição com Deus? Eu tinha um pé no mundo e um pé na igreja.
Eu tocava no mundo e ia no culto. Um determinado dia de Santa Ceia, já contei essa história, eu tomei uma posição, porque eu já era batizado e era desviado. Mas aí eu estava retomando na igreja, retomando, eu tomei uma posição. E eu disse assim, hoje eu vou tomar Santa Ceia. Mas eu tinha pecado. Eu tinha pecado. Qual o pecado que eu tinha? Eu tocava no mundo, tomava uma biritinha, não era fiel com Deus, nos dízimos e nas ofertas. Ah, pastor, tem que ser fiel com Deus para tomar Santa Ceia? Isso é coisa da lei. Não, isso é coisa da lei. Abre em Gênesis 14 aí para mim. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 14. O dia que alguém falar que dízimo é coisa da lei, eu vou te explicar para você que não é da lei, não. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Todos acharam? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que é isso? O que é pão e vinho, irmãos? Ceia. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem é que serve a ceia? Quem é que serve a ceia? Abençoou ele a Abrão e lhe disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? E de tudo deu Abraão o quê? Sabe como é que foi esse momento? Esse momento foi assim, ó. Melquisedeque, pão e vinho na mão, entregando para Abraão, e Abraão com o dízimo de tudo. Não é do salário, era de tudo. Tudo que Deus punha na mão dele. O sacerdote deu a Santa Ceia, e Abraão deu o dízimo. Aí você vai falar, mas não é coisa da lei? Não. A lei veio com Moisés, e Moisés nasceu no livro de Êxodo. Gênesis, Moisés nem nascido era. Detalhe, dízimo é para a igreja. Mas nessa época nem igreja tinha, nem tabernáculo tinha. Não tinha nada, não precisava de dinheiro para pagar templo nenhum. Então para que Deus deu dízimo para o sacerdote? Para dizer assim, ó, em gratidão ao que o Senhor faz comigo, eu devolvo aquilo que é teu. E não tinha conta de nada para pagar. Aí em Êxodo veio Moisés, aí veio o tabernáculo, depois que o templo veio Salomão, aí veio indo. Mas antes de ter Moisés, antes da lei chegar, já tinha dízimo. E não tinha igreja. Por quê? Porque Abraão era grato a Deus por tudo. Então na Santa Ceia foi dado o dízimo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar uma posição com Deus. É hoje que eu vou sair do mundão. Aí o pastor disse assim, vamos para o momento da ceia? Sabe o que eu fiz? Dobrei o meu joelho na cadeira. Se tivesse igual aqui, eu estava do lado de cá. Sentado onde mais ou menos está a Lele ou o Leonardo assim. E a Emily assim. Nesse rumo, lá na igreja. Quase para o fim da coisa. Dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, Tu sabes os meus pés, minhas mãos até aqui. Tu sabes minha vida. Eu conheço a palavra e estou desviado e um pé dentro e um pé fora. Mas hoje, se o Senhor perdoar o meu pecado, eu tiro o meu pé do mundo e eu vou viver uma vida reta com o Senhor. Levantei e fui tomar Santa Ceia. Os amigos meus, entre aspas, que tocavam na noite comigo, viu eu indo tomar Santa Ceia. E pensaram assim, como que ele vai tomar Santa Ceia? Ele é um engraçadinho, para não falar outra coisa, né? O cara está lá na bagunça e vai lá tomar Santa Ceia. E eu fiquei, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque antes de eu vir para frente, eu me arrependi e disse, a partir de hoje eu vou ser fiel. A partir de hoje eu não sirvo Satanás. A partir de hoje eu estou com os dois pés na casa de Deus. Sabe o que significou aquele momento? Momento de lavar as mãos. Porque ficar longe da presença no santo é a pior coisa que tem, igreja. Tem gente que
fala assim, eu tenho uma saudade do tempo que eu servia a Deus. Sacerdote tem que ter saudade do pão da proposição, tem que ter saudade de ver o altar, do incenso, do tabernáculo, do Minohá, que é o Santo Espírito de Deus. Ele tem que ter saudade das coisas que tem no Santo do Santo, irmão. Não é só do átrio que você tem que ter saudade, não. Você tem que ter vontade e saudade para estar lá dentro, passando pela bacia. E ali, irmãos, eu falei, eu vou tomar uma poção. Fui lá, tomei a Santa Ceia, chorei muito. Falei, Deus, aqui é uma aliança, porque esse propósito aqui é aliança. É aliança. Aliança é coisa séria. Aliança está acima de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho e filha. Aliança com Deus é aliança com Deus. Fale o que falar, eu vou ser fiel com Deus, e eu vou buscar a Deus a partir de agora. Minha vida, meu dinheiro, meu tempo, meu sonho, meu coração é de Jesus Cristo. Saí da Santa Ceia, os caras falaram assim, e aí? Você vai lá tomar Santa Ceia? Eu falei, vou, fui. Ai. Eu falei, eu tenho uma notícia para vocês. Que notícia? Procurem outro violonista. Eu agora tomei uma posição com Deus. Você vai abandonar nós? Eu falei, nenhum de vocês foi enganado. Quando eu cheguei na banda, eu disse para vocês que eu vou ficar nessa equipe até o dia que Jesus me chamar de volta. E hoje Jesus me chamou de volta. E vocês sabiam que esse dia corria o risco de chegar. Eu não toco mais com vocês. Sabe o que é isso? Posição, jovem. Posição, adulto. Esposa, marido, jovem, posição. Posição é posição, porque eu não quero morte. Eu estou preso no pecado. Tá, porque quer? Porque tem um lugar maravilhoso para você. Somente se arrepender. Arrepender, chegar diante de Deus, Deus, eu estou vendo a minha sujeira. Eu vejo a minha sujeira ministerial e a minha sujeira na minha caminhada. Eu estou vendo. Eu estou vendo que eu sou desobediente aos meus líderes, eu sou desobediente ao meu discipulador, eu sou desobediente ao meu pastor, eu sou desobediente ao meu marido, sou desobediente ao meu pai, sou desobediente à minha mãe. Eu reconheço isso, eu preciso ser obediente, submisso. Tua mão vai ficar limpinha. E de mãos limpas você pode ir lá no altar do incenso. Sabe o que Deus quer nessa noite? Encontrar novas pessoas que estão dispostas a tomar um passo. Daqui para trás ficou o peso. De hoje para frente, você pode entrar, lavar as mãos, lavar os pés e sair leve desse culto. Deus quer que você saia leve desse culto aqui hoje. Leve. Se tem alguma coisa na tua cabeça, martelando, te oprimindo, coisa errada na tua cabeça, só pedir perdão. Só se arrepender de verdade. Deus está chamando a igreja para ficar aqui, no lugar mais protegido. Porque aí quando o fim chegar, vai encontrar ajuntamento, mas vai encontrar um lugar que tem crescimento espiritual, onde não tem morte, onde não tem morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Me olha. Sabe o que atrapalha o arrependimento? Duas coisas. Duas coisas atrapalham o arrependimento. A primeira, que as duas se incluem nisso. A lei da compensação. Você já ouviu falar na lei da compensação? Sabe o que é a lei da compensação? Aqui tem duas coisas. Vou esperar, ver se vai chamar a atenção do fulano, para depois eu ser repreendido, para depois vir falar do meu pecado. Sabe como chama isso? Lei da compensação. Se corrigirem o fulano, eu aceito a correção. Querido, corrigindo o fulano ou não o fulano, quando te corrigirem, a correção é para te mostrar que você precisa lavar as mãos e os pés. E se tem alguém pedindo para você lavar as mãos, tem que dar graças a Deus. Nunca fica assim. Vai chamar minha atenção? Quero ver se vai chamar da irmã e do irmão também. Posso falar uma coisa? Se não falar nada do erro do irmão do outro, preocupa com o seu erro, porque o seu erro é que vai te matar, não é o erro do outro irmão. Segunda coisa da lei da compensação, é que quando a pessoa faz as coisas na igreja, ou para Deus, ela se sente que o fazer a limpa. Tipo, eu posso errar, mas eu faço um monte de coisa. Posso te ensinar uma coisa? Até. Fazer as coisas não limpa ninguém. Ficar no altar do sacrifício não limpa ninguém. Você pode ser a pessoa que mais trabalha para Deus na tua concepção. O fazer, se ele estiver trazendo a sensação assim, não, porque
eu erro, mas pelo menos eu faço. Não existe o pelo menos. Arão e seus filhos trabalhavam, faziam, mas se lavavam. Nunca deixa a lei da compensação. Tipo, eu não enxergo tanto erro em mim. Eu vejo mais qualidade do que defeito. Ok, mas limpa. Então não deixa esse momento passar. Eu convoquei a igreja para a gente entrar no momento de arrependimento. Talvez você pense assim, eu sou um líder, sou isso aqui, não tem problema. Não pega a lei da compensação, não deixa nada te atrapalhar. Olha para a tua vida e vê se você não tem motivo para se arrepender. Fecha os teus olhos.